Oi pessoal, tudo bem? Bom, demorou um pouquinho para eu gravar esse vídeo. Eu sei que já faz algumas semanas desde a última gravação. Estava esperando minha próxima consulta e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre algumas taxas surpresas que eu acabei descobrindo nessa minha consulta no hospital. Vamos lá. Bom, primeira coisa que aconteceu foi chegar no hospital e procurar um hematologista, porque eu não sabia onde ficava o hematologista dentro do hospital. E a pessoa da recepção não sabia nem o que era hematologista. Eu achei meio estranho, mas tudo bem. E por fim, assim, acabei encontrando, mas assim, eu sugiro para vocês para sempre confirmarem com a pessoa que marca a consulta com vocês no telefone o local exato, principalmente se a clínica ou se o consultório é dentro do hospital que você vai ser atendida, porque às vezes eles não te falam, eles marcam consulta por telefone, não te avisam onde não te dá o telefone e não te mandam um e-mail para confirmar, então aí complica um pouco. Aí faz você perder um pouco de tempo, mas no final deu certo. O que aconteceu foi o seguinte, a hematologista foi justamente para verificar, para fazer um estudo mais aprofundado sobre a minha genética, se eu tenho alguma tendência a ter trombose ou embolia pulmonar por conta do histórico da minha família. Então a médica obstetra me encaminhou para o hematologista justamente para isso. E isso é uma dica que eu deixo para vocês, principalmente para quem está grávida de gêmeos, que é no meu caso. E desculpa, eu tô um pouco de falta de ar. Já são quase 24 semanas de gravidez, então não reparem, tá? Se eu ficar sem ar um pouco. E no caso, assim, eu dou uma dica para vocês para sempre contar todo o histórico da sua família na consulta com o obstetra. E porque provavelmente a obstetra, ela sabe o que ela tá fazendo, então ela vai te passar, te encaminhar talvez para um médico cardiologista, se você tiver algum problema de sopro, vamos supor, ou se você tiver problema, se tiver histórico na sua família de diabetes, etc. Então é sempre bom consultar, esclarecer essas dúvidas com a médica, apesar de sair caro, porque infelizmente para quem não tem RAMQ, não tem o seguro saúde aqui em Quebec, fica mais salgado a conta, mas vale a pena. Então, cheguei no médico, isso é uma coisa que uma experiência muito positiva que eu tô tendo, pelo menos apesar dos gastos, a minha obstetra é muito boa, a minha hematologista é muito boa, eu vou colocar o nome, o contato abaixo para quem precisar de uma indicação. E o tratamento tem sido muito bom, muito dedicado da parte delas, e me passaram vários exames para fazer. E só que assim, a surpresa do dia dessa consulta foi o seguinte, cheguei no hospital e teoricamente qualquer procedimento, exame laboratorial e consultas médicas, ultrassom, qualquer coisa que você precisar fazer no hospital, que não seja o parto, vamos supor, ou sei lá, qualquer outra consulta de emergência no hospital, você tem que pagar uma taxa administrativa para o hospital, cada vez que você vai e precisa fazer algum exame ou fazer alguma consulta com algum especialista. Isso é uma coisa que me pegou de surpresa, porque a gente já tinha pago o depósito no hospital, a gente já tinha pago a primeira noite, da estadia no hospital, a gente já tinha pago o parto normal, a gente já pago todas as consultas médicas com a obstetra. E, para minha surpresa, quando eu cheguei no consultório,
a secretária me informou que eu teria que voltar na administração do hospital para pagar essa taxa para eu poder ser atendida pela médica hematologista. Então, assim, e outra coisa, tem alguns médicos que cobram em dinheiro, cash. Não me pergunte o porquê, não sei o que acontece. Eu sei que dentro do hospital eles não aceitam cash, eles aceitam só débito ou crédito. Então, assim, só uma dica para vocês, que dentro do hospital, se você for fazer uma consulta médica com um especialista, mesmo sendo um hospital, eles podem te cobrar em cash e não aceitarem débito ou crédito. Então, assim, tive que descer, voltar na administração, pagar uma taxa de $137, que não foi barato. Meu marido pagou, coitado. Ele tá sendo, assim, muito dedicado, porque os gastos tá caindo tudo sobre ele nesse momento, infelizmente. E voltei para consulta e pagamos mais 230 de consulta médica, mas o atendimento foi muito bom. Então, assim, só um alerta para vocês, que é uma coisa que eu não imaginava. Eu tinha marcado um exame de urina hoje lá, tinha marcado o exame de glicose também no mesmo hospital e cancelei e marquei numa clínica. Então, a solução que eu sugiro, que eu recomendo a vocês, é fazer, se você precisa fazer qualquer exame de sangue, de urina, de glicose, seja o que for, principalmente ultrassom, porque percebi que o ultrassom até no hospital é mais caro, façam numa clínica particular. Vou passar os links das clínicas que eu sugiro, dos laboratórios, que eu fui inclusive hoje, porque aí você só paga o valor e mais nada, o valor do exame, sem taxa administrativa, sem taxa de hospital, sem nada. Então, assim, vamos supor que o exame de urina no hospital sairia $80, eu teria que pagar 80 mais 137 de taxa. Então, as taxas sairiam mais caras do que o exame. Na clínica, hoje eu paguei $80, apenas isso para o exame de urina. Não precisei pagar taxa adicional. Então, recapitulando, precisam ir fazer algum exame. Não recomendo que façam em hospital. Eu não sei se todos os hospitais têm o mesmo procedimento, mas eu acredito que sim. O hospital que eu tenho frequentado, ele é um hospital bom, mas inclusive é um dos mais baratos em questão de depósito, para quem não tem RAMQ. Mas essas taxas ninguém merece. Então, recapitulando, façam os exames em clínica particular, sai mais barato. Qualquer coisa que você precisa fazer diretamente no hospital, que seja assim, só em questão de emergência ou realmente a questão do parto, no momento do parto. Outra coisa, a vantagem de fazer os exames em clínica particular e laboratório é que você tem mais chances de receber os resultados diretamente no seu e-mail, e eles também encaminham para a médica, do que você fazer no hospital e ficar dependendo da boa vontade do hospital enviar para sua médica e você ficar no escuro sem saber de nada. O que aconteceu que eu liguei até semana passada na minha clínica, na minha obstetra, para saber se ela tinha recebido os exames de sangue que eu tinha feito no hospital. Já fazia quase 4 semanas que eu tinha feito e eles não tinham enviado ainda. Então, a minha sorte é que na hematologista, quando eu fui na consulta médica, ela tinha no sistema do hospital os exames, o acesso aos exames, ela imprimiu para mim, ela teve a bondade de imprimir para mim e me entregar uma cópia. E eu não sei se realmente eles enviaram os exames, os resultados para minha obstetra ainda. Minha consulta é daqui 1 semana e meia, então assim, você tendo uma cópia, você não precisa depender deles mandarem para a médica ou não. Mesmo que eles não mandarem, pelo menos você tem uma cópia e você junta todos os seus resultados, todos os seus exames e leva junto com você na consulta. Então, assim, é a melhor forma
que eu achei, pelo menos pela experiência, pelas boas boas experiências e experiências ruins, é assim que a gente aprende, né? Então, façam isso que realmente vale a pena. Bom, é isso, gente. Eu espero que todas as grávidas por aí estejam bem, se cuidando bem. Espero que esse conteúdo tenha sido útil para vocês. Se vocês tiverem algum comentário, alguma questão, podem escrever nos comentários abaixo. E no próximo episódio eu vou falar um pouquinho mais sobre o RAMQ, algumas coisas que eu descobri, inclusive para pessoas que já são residentes permanentes aqui no país, e como também algumas informações divergentes que eu tenho recebido de clínicas, de hospitais. Não existe assim um critério exato de procedimento para todos os lugares, então eu vou explicar um pouquinho da minha experiência nesse sentido. Então, até mais e até a próxima. Beijo!